que o Espírito Santo Ele quer fazer com a gente hoje. Eu, de fato, louvo a Deus por você ter conseguido chegar aqui. Eu sei que teve irmãos que ficaram detidos com medo da chuva, outros presos às desculpas, preguiça. Mas que bom que você veio. Essa tarde Deus capturou os meus olhos, dizendo: olhe para mim. Olhe para mim, Júnior. Porque nós somos traídos todos os dias. A gente tirar os olhos dele, a gente colocar os olhos em outras coisas, a gente dividir o nosso olhar. Eu aprendi, tem uma canção que a gente canta muito aqui que diz que tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de você. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus tem ciúme de você. Agora a gente só tem ciúme de quem a gente ama, né? Eu tenho ciúme da Cristiane, irmão. Só que não é aquele ciúme doentio, não, porque tem uns caras que são doentes, né? Não tenho ciúme no sentido de zelo, compaixão, amor, proteção, cuidado. Se eu tenho por minha esposa, quanto mais Deus tem por nós. Eu quero pregar hoje essa última mensagem. Eu estava estudando hoje à tarde, Deus capturando os meus olhos para algumas coisas. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que a gente já fez várias séries de mensagem. Essa foi a que mais marcou a minha vida. Essa foi a que Deus mais falou comigo. Foi tão íntimo para mim. O que Deus compartilhou desde a primeira semana. O que Deus tem feito nesse lugar. Terça-feira passada, a Nery está aí não, né? Uma pena. Terça-feira passada, a pastora terminou de pregar. A Nery recebeu um e-mail. Isaac estava... O Isaac está ali, santo homem. Isaac, ano passado, fez concurso para o fuzileiro naval. E, assim, não passou. Na nossa ótica. Mas Deus tem tempo e tem momento para todas as coisas. E ele está servindo o quartel do exército. Acabou a mensagem, a pastora pregando terça-feira, falando: Deus está mudando a sua sorte. Acabou o culto, telefone, e-mail, para ele comparecer, para levar os documentos, para continuar o processo dele. E que dê tudo certo, Isaac. Foi uma etapa, a segunda, vai vir outras etapas. E que tudo concorra para o seu bem, para o bem da sua família. Tem pessoas que acabou o culto, pastor, Deus mudou a sorte, aconteceu isso. E hoje eu queria pregar sobre o tema, o pequeno que ficou grande. Olha para o seu vizinho e diz assim: o pequeno vai ficar grande. Você que tem menos de 1,5 metro vai glorificando forte. Aleluia. Não sei porque o pessoal está te olhando, Raíssa. Pequeno vai ficar grande. Pequeno vai ficar grande. Eu aprendi uma coisa: tem gente que ama ver a gente pequeno. Tem gente que tem prazer de me ajudar enquanto eu sou pequeno. A partir do momento que eu subo um degrau e elevo um pouquinho o nível, já olham diferente. A partir do momento que você tem um momento de elevação, não queria usar a palavra exaltação, mas a Bíblia diz
que aquele que se humilha diante de Deus, Ele no seu tempo exalta. Então tem uma exaltação sim de Deus. Mas tem gente que tem prazer de nos ajudar para que a gente continue pequeno. Não cresce. Fique aqui pequeno. Continue aí pequeno. Eu gosto de você pequeno. Porque se você ficar pequeno, eu tenho controle sobre você. Se você ficar pequeno, eu domino você. E eu mando uma mensagem para mim, que eu sou maior do que você. Mas o tema que Deus colocou no meu coração é o pequeno que ficou grande. E o pequeno vai crescer. Esther, capítulo de número 9. Escuta, não é uma mensagem de alguém ferido. Isso aqui não é um discurso de alguém que está magoado. Não. Isso aqui é uma palavra daquele que decidiu abraçar a palavra. Deus está mudando a minha sorte. Você vai entender no decorrer da mensagem, porque tem gente que talvez pense assim: eu acho que o pastor deve estar ferido e está externando sua mágoa ferida. Não. É uma palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde, que o pequeno vai ficar grande. E não vai ficar grande para disputar com alguém. Ele vai ficar grande porque o maior de todos decidiu mudar a sorte dele. Porque o maior de todos, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele decidiu olhar para esse pequeno, viu atributos, qualidades nele e falou: eu vou mudar a tua sorte. E quando Deus muda a sorte do pequeno, sabe, estava todo mundo olhando para ele de uma forma, vai começar a olhar de outra maneira, porque o pequeno vai crescer. Tem gente pequena aqui que Deus vai dar crescimento. Você pode glorificar a Deus, meu irmão. Eu estou esse mês inteiro baseando as mensagens no livro de Esther. Eu comecei falando sobre a primeira semana, que a menininha que era órfã e que morava e tinha como seu pai o seu primo, essa mocinha, Deus se lembra dela e muda a sorte dela. A Radassa, que passou a se chamar Esther, ela tem a sorte mudada. E diz a Bíblia, lembrou-se dela. Chegou a sua vez. E na primeira semana eu profetizei que a nossa vez ia chegar. A vez de alguns chegaram, a sua está chegando, a minha está chegando, a vez dessa casa também está chegando. Na segunda semana eu comecei a falar de um pequeno homem, Mardoqueu ou Mordecai, como você queira. Mardoqueu significa homem pequeno. E esse homem pequeno, ele carregava uma conduta gigantesca. Que conduta era essa? Era uma conduta de lealdade e nobreza, porque ele ficava sempre na porta do rei. E ele ouve dois caras que serviam o rei, tramando contra o rei. Porque tem gente que está perto da gente, ou melhor, perto dos outros. De você não, porque perto de você tem gente boa. Mas tem gente que está perto dos outros, tramando uma maneira, sabe, de criar algo para derrubar. E quando Mardoqueu ou Mordecai ouve, ele denuncia. E eu falei que os pequenos iam denunciar. A terceira semana foi tão precioso, tão especial. Porque na terceira semana eu falei que esse pequeno homem que estava debaixo de um decreto de morte, tinha uma forca preparada para ele. Ele termina a história, eu terminei a pregação dizendo que ele estava montado num cavalo real, vestido com um vestimento do rei, e o cara que arrumou para ele estava carregando ele e gritando bem alto: assim se faz com um homem a quem o rei deseja honrar. E eu quero começar daqui essa noite dizendo para você que quando Deus decide mudar a nossa sorte, o inimigo vai ter que bradar os feitos de Deus na nossa vida. E aí chega no livro de Esther, capítulo 9, verso de número 4. Porque Mordecai era grande. Quando eu li isso, eu falei, mas o nome do cara era homem pequeno. E agora o texto começa dizendo, porque Mordecai era
grande. Grande aonde? Mas ele era o cara que ficava na porta do rei. Escuta, a tua história pode iniciar você na porta do rei, mas o Deus a quem você serve, quando Ele muda a tua sorte, você não vai ficar na porta, mas Ele vai te colocar dentro da casa e vai te dar uma posição dentro dessa casa, e tem um tempo de exaltação. O texto diz, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu quero falar sobre 7 pontos de quando o pequeno fica grande. Número 1, quando Deus muda a tua sorte, não mude os teus posicionamentos. Como assim, pastor? Tem gente que subiu um estágio, é outro ser, assume uma outra personalidade. Enquanto o cara é pequeno, ele é humilde, ele é simples, ele é dócil, ele é amável, ele é compreensivo, ele é amigo, ele é companheiro. Ele subiu um estágio, ele joga fora todos esses posicionamentos, e agora ele é uma outra pessoa. Há muitos anos atrás eu estava servindo na igreja que meu pai pastoreava. Alguns poucos aqui tiveram esse prazer de participar desse lugar. E o meu pai, na sua doçura que era de pessoa, ele decidiu ungir 2 homens para auxiliar ele no ministério pastoral. Esses 2, até o dia, era um sábado, eu lembro do dia. Esses 2, Tatiana, até o dia da unção, eram dóceis, amáveis, companheiros, amigos mais. No sábado teve um negócio chamado concílio, uma série de pastores sabatinaram eles foram bem nas suas respostas, e ao final daquele concílio, na época a gente era de uma outra doutrina, a gente não usava óleo da unção, e aí ajoelhou os 2, e aí os homens de Deus que estavam lá impuseram as mãos e ordenaram aquelas 2 pessoas ao ministério pastoral. No domingo, menos de 24 horas, um deles chega na igreja com uma roupa diferente, com uma mala muito poderosa. Até o andar era outro. E uma irmãzinha muito eufórica, muito feliz, falou: oi, irmão fulano de tal. Opa! Irmão fulano de tal não. Me respeita. Eu sou pastor tal. Eu falei: ué, entrou um outro ser no mesmo corpo. Eu falei: deve ser uma entidade maligna. Não é possível. No sábado era uma pessoa, no domingo outra figura. Eu falei: meu Deus. E o outro? Pior ainda. Sabe por quê? Porque tem gente que quando experimenta de um degrau de exaltação, ele muda todos os posicionamentos, porque na verdade ele nunca teve posicionamento nenhum. Mas quem anda nos posicionamentos pode vir o nível mais alto de exaltação. Ele permanece, sabe, o mesmo caráter, a mesma conduta, o mesmo procedimento, a mesma graça, a mesma unção. E eu quero declarar: Deus vai mudar a sua sorte, mas os teus posicionamentos permanecerão os mesmos. Deus pode lhe dar a casa dos seus sonhos, no lugar dos seus sonhos,
com aquela piscina, área gourmet, sabe, estacionamento, garagem para 5 carros, a sua geladeira, aquela de 3 portas, chega a dobrar as portas, sabe, o armário não acaba de tanto, você dá para brincar de pique-esconde dentro dos armários, sabe, uma coisa maravilhosa. Escuta, mas o teu posicionamento permanece o mesmo. Deus pode, sabe, usar a tua vida. Você pode abrir uma porta de empresa, 2, 3, 4, seja lá o que for. Você pode ser promovido no seu trabalho. Você pode ter o seu salário duplicado, quadriplicado. Você pode ganhar, sabe, muito mais do que os seus pais, muito mais do que todo mundo da sua família. Mas escuta, o teu posicionamento não muda, permanece o mesmo. Porque quando Deus decide mudar a nossa sorte, o nosso posicionamento não pode mudar. Eu pisei em lugares, fui a lugares que meu pai e minha mãe nunca foram, mas o meu posicionamento nunca mudou. Nunca me achei maior do que eles. Nunca me achei melhor do que meu pai no ministério. Bem pelo contrário, quando ele sentava ali, naquela terceira cadeira ali, era onde ele sentava. Sabe o que eu sentia? Segurança. Eu já não conseguia mais andar. Tinha que ser carregado até a cadeira ali para sentar. Mas quando eu olhava a cabecinha branquinha dele, a mãozinha tremendo, eu falava, eu estou seguro. No dia que ele não pôde mais vir, para mim foi o maior desafio do meu ministério. Porque eu não tinha mais aquele que me dava segurança. Porque ele podia já não falar mais. Ele podia já não andar mais. Mas só o fato dele estar perto de mim, eu me sentia, eu estou protegido, eu estou seguro. Meu pai está junto comigo. Porque eu nunca me achei maior. E tem pessoas que elas sobem um pouquinho o nível, elas mudam completamente. Mas eu estou falando de gente que Deus muda a sorte. E eu creio de fato e de verdade que daqui a algum tempo a gente vai olhar, sabe, para trás e vai ver, caramba, a gente estava lá naquele lugar, a gente estava cultuando ali, o pastor pregou essa palavra, Deus mudou a nossa sorte, e olha onde eu estou hoje, olha o que eu tenho hoje, olha o que eu conquistei hoje, olha o caminho que eu andei hoje, mas o posicionamento, a postura, a mesma conduta, a mesma, a simplicidade, a mesma, o coração, o mesmo coração de Deus. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Escuta, domingo eu fui surpreendido. Dia de domingo eu quase não pego meu celular para ver nada. De tarde, meu cunhado, irmão da pastora, ele tem muita gente conhecida na área do digital. Ele é formado em jornalismo, trabalhou numa igreja muito grande aqui no Rio durante muito tempo na área da comunicação. E ele mandou mensagem, falou assim: Júnior, tem um pastor, e falou o nome, eu não lembro o nome do cara. Ele me procurou e está precisando de conteúdo, de alguém que tenha conteúdo, porque tem uma TV na Angola que está precisando de conteúdo para passar, e eu lembrei de vocês. Eu não vejo os vídeos de vocês, mas eu vi um vídeo muito rápido, achei que estava bem editado. Você tem interesse de pegar os vídeos da sua igreja, as suas pregações, e colocar, vai passar numa TV lá na Angola. Eu só fui ver na segunda-feira. Eu falei, cara, se passou. Eu falei, se quiser, eu mando. Ele falou, manda o link. Mandei 4 pregações minhas, 4 da pastora. Eu não sei o que vai dar. Eu sei que alguém vai ser abençoado lá longe. Alguém me perguntou, vai divulgar o link do YouTube? Não sei, se divulgar. Estamos chegando na Angola. E se não divulgar? A mensagem chegou lá. Escuta, irmão, a gente não sabe. Você está aqui hoje, mas você não sabe o que Deus pode fazer com a sua vida. É uma virada, é uma jogada.
Sabe, a minha querida ali, amantíssima, queridíssima, ela diz que é uma piscada. Você controla, você pisca o dia inteiro, mas você nem percebe. Você só percebe quando você está com areia, com alguma inflamação nos olhos, alguma irritação. Aí você percebe. Mas os teus olhos estão piscando toda hora. Escuta, Deus está fazendo a mesma coisa. Ele está a todo momento nos abençoando. A todo momento Ele está abrindo portas. Você não está vendo, mas está acontecendo algo. E eu quero dizer para você, quando Deus muda a nossa sorte, não mude o teu posicionamento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não mude a tua posição, meu irmão. Esther, capítulo de número 6, versículo de número 12. Ou melhor, para você entender, versículo 10 diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como você disse, e faz assim ao judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Que está sentado aonde? À porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo o que disseste. Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Verso 12. Depois disso, depois do que? Da exaltação. Depois do que? Da honra. Depois do que? Sabe, de sermos elevados a um outro nível. Depois de termos a sorte mudada. Olha o que diz: depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Ele poderia muito bem: agora eu sou o cara que estou montado no cavalo. Agora eu sou o cara que estou com a roupa do rei. Agora eu estou com a coroa do rei. Agora o meu inimigo está gritando. Eu sou realmente o cara. Não, quando Deus mudou a sorte dele, ele voltou a fazer a mesma coisa. Eu estou na porta do rei. Sabe por quê? Porque foi a porta do rei quem o produziu. Foi a porta do rei quem o exaltou. Foi a porta do rei quem o elevou. E eu quero dizer para você: não saia do lugar aonde Deus, sabe, elevou a tua vida. Não saia da posição que Deus, sabe, te colocou. E essa posição é a posição de elevação, é a posição da exaltação. Porque quando chegar esse momento, Deus vai observar. Número 2. Ah, meu Deus. O pequeno que ficou grande. Quando Deus muda a sorte dele, Ele não muda os posicionamentos. Número 2. Mas o teu inimigo, ele vai ser envergonhado. Número 2, guarda isso. Eu volto para minha posição, mas e o inimigo? Envergonhado. Você foi exaltado, voltou para sua posição, e o inimigo? Envergonhado. Eu quero declarar que os inimigos que se levantaram contra essa igreja, envergonhados serão. Os inimigos que se levantaram contra a tua vida, envergonhados. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos malignos. Eu estou falando, sabe, de hostes espirituais da maldade que agem através de pessoas, mas não são pessoas. Eu não estou falando de uma mensagem de vingança. Você me fez isso? Espera só, tu vai ver. Não, eu não estou falando de gente. Eu estou falando de um espírito que age porque eles querem, sabe o quê? Que a gente manche e suje o nosso coração. Porque se o teu coração está sujo, não tem lugar de exaltação. Mas se o teu coração é puro e limpo, só pode subir ao Monte Santo de Sião quem é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a alma à vaidade. Tem gente que está impedido de ter a sorte mudada. Coração sujo, mão suja. Pastor, qual é a tua maior guerra? É manter minhas mãos limpas e meu coração limpo. É a minha maior luta todo dia. Pastor, por quê? Porque todo dia o inimigo quer que eu suje o meu coração com sentimentos, com pensamentos. E todo dia eu preciso, Deus, eu quero ter mãos limpas e coração puro. Porque senão eu vou ser um artista do altar, mas eu não vou ser conhecido por ele. O teu inimigo vai sair envergonhado. Esther capítulo 6, verso 12 diz: depois disso Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa
angustiado e de cabeça coberta. Teu inimigo vai voltar para o lugar de onde ele veio, angustiado e de cabeça coberta. Eu acho que eu li na minha Bíblia, eu acho que tem na sua também. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Escuta, o inimigo vai voltar para a casa dele angustiado e de cabeça coberta, porque o pequeno está crescendo, o pequeno está ficando grande. Eu posso ouvir um amém, querido? Terceiro lugar, teus inimigos serão obrigados a participar do banquete da virada. Pastor, o que é isso? Este é capítulo 6, verso de número 14. Falava este ainda. Quem é esse? O Ramã. Ele volta para casa angustiado, com a cabeça coberta, e chama a mulher dele. E fala, deu tudo errado, o plano deu errado. A mulher diz assim, você foi se meter com um judeu aí, ó, e o povo dele. Eu acho que o que está te aguardando agora é a forca que tu preparou para ele. Aí o verso 14 diz assim, falava esse ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Esther preparara. E eu quero dar um nome para esse banquete. Eu quero chamar que é o banquete da virada. Tem um banquete da virada. Se tem alguém que não vai faltar nesse banquete, é os teus adversários. Eles têm que estar lá. Porque é lá nesse banquete que Deus vai mudar a sua sorte. É lá nesse banquete que Ele vira a chave. É lá nesse banquete que as posições são alteradas. Quem estava lá em cima vai lá para baixo. Quem estava lá embaixo vai lá para cima. É no banquete da virada. Tem um banquete preparado para a minha virada, para a sua virada, para a virada dessa igreja. Quem estava lá em cima vai descer. Quem estava lá embaixo vai subir. O rei hoje está perguntando, qual é a tua petição? O que você deseja? Feche os teus olhos, por favor. O rei hoje está perguntando. Obrigado por um recebo. Que você seja feliz. Prepare-se para os presentes do rei. Ele sempre prepara essas coisas. Ele sempre surpreende a gente. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de presente, Rodrigo. Para quem anda em integridade diante dele. Deus é um Deus que, sabe, Ele surpreende a gente, Emanuel. Basta eu olhar só para Ele. Basta eu ter os olhos, Andressa, somente nele. Pastor, por que eu ainda não fui surpreendido? Talvez você esteja olhando para tudo, menos para Ele. Porque quando Ele libera os presentes, ou quando Ele entrega os presentes, os meus olhos não estão nos presentes. Eu uso os presentes. Mas os meus olhos estão fitos nele, estão focados nele. Quando Ele me entrega presentes, eu glorifico, eu faço festa, eu fico feliz, eu uso os presentes. Mas os olhos estão nele. Eu acho que o grande segredo é a gente ter olhos nele, Alzira. O grande segredo é a gente parar de olhar para os presentes e olhar para Ele. O grande segredo é a gente não olhar para essas coisas que a Bíblia vai chamar de passageira, temporal e corruptível. Porque essas coisas, a traça e a ferrugem corrói. Mas quando eu olho para Ele, eu mantenho os meus olhos naquilo que é eterno, naquilo que, transcende, naquilo que vai além. Deixa eu te perguntar, onde os teus olhos estão? Nos presentes ou no rei? Se os teus olhos estiverem no rei, os presentes vão chegar. Se os teus olhos estiverem nos presentes, você corre o sério risco de perder a presença dele.
Olha o que diz o texto, Ester capítulo 8, versículo de número 2. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e deu para quem? Para Mordecai. Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Epa, para tudo aí. Quando o rei honra o Ramã, ele tira o anel dele, coloca no Ramã. O Ramã está se achando o cara. Ele diz: eu vou matar todos os judeus, eu vou acabar com esse Mordecai. Só que escuta, quando o pequeno fica grande, a ordem muda. O anel que estava no dedo do Ramã agora está no dedo do Mordecai. O Mordecai que estava condenado agora é superintendente da casa daquele que o condenou. Eu quero dizer para você, meu irmão, a ordem das coisas vai mudar. O pequeno vai ficar grande. Você está entendendo isso? Sexto lugar, quando Deus mudar a tua sorte, aquilo que você falar se tornará um decreto. Tem um texto que diz: tudo que pedirem ao Pai crendo, recebereis. A Bíblia também vai dizer: se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa sobre a terra e pedirem ao Pai em nome de Jesus, Ele vos concederá. Sabe o que é isso? É você liberar a palavra e o rei vai lá e sela com o anel dele e fala: está fechado, está decretado, assim será, vai ser desse jeito. Mas escuta, pastor, eu estou falando e não está acontecendo. Talvez o teu discurso não esteja alinhado ao trono dele. Porque se o meu discurso estiver alinhado ao trono dele, ele vai pegar o anel dele de selar e ele vai dizer: está feito. É o que você disse. Está decretado. Escuta, em um decreto do rei não pode ser revogado. Quando Deus fala, ele diz: é isso, vai se cumprir. E eu quero declarar que promessas de Deus que foram feitas na sua vida vão se cumprir. Ester capítulo 8, versículo de número 8, diz assim o texto bíblico: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome de quem? Em nome de quem? Do rei. Como a gente ora? Pastor, o senhor está dizendo que a gente vai se tornar todo poderoso? Não, você está entendendo outra mensagem. Você está em outra igreja, ou sua mente está muito poluída. Eu estou dizendo para você que quando eu falo de acordo com aquilo que está no trono de Deus, mas eu não falo no meu próprio nome, eu falo no nome do rei. Escuta, você ter autoridade de falar em nome do rei. Eu estou aqui em nome do rei. O rei mandou, o rei decretou, o rei disse. Quando eu era garoto, eu era tão tímido, tão tímido. Meu pai acabava o jogo de futebol, ele ia para o bar para tomar a serva dele. E o Júnior, o garoto pequenininho, eu não falava uma palavra. Eu agarrava no negócio que põe o cinto aqui do meu pai, segurava aqui, ficava o tempo todo. Uma mão eu segurava no cinto e a outra eu botava para trás e ficava. Aí os amigos do meu pai falavam assim: esse cara não fala não. Fala aí, Júnior, tu não tem língua não? E eu não dava uma palavra. Que eu não dava conversa para aqueles camaradas não. E aí quando eu estava com vontade de tomar uma Coca-Cola, eu falava assim: pai, quero Coca. Sabe o que meu pai falava? Vai lá e fala assim: eu sou filho do Nilson e eu quero uma Coca-Cola. Eu falava: eu estou com vergonha. Ele falava: vai e fala: eu sou filho do Nilson, eu quero uma Coca. E ele vai te dar. Irmão, eu ficava e o meu pai não ia buscar para mim. Quando eu tomava coragem: sou filho do Nilson, me dá uma Coca. E o sem vergonha do outro lado do balcão, para me irritar, falava: não estou te ouvindo. Eu sou filho do Nilson, me dá uma Coca. Não ouvi. Eu gritava: sou filho do Nilson, me dá uma Coca. Ah, tá bom, garoto. Abria a Coca-Cola e me dava. Escuta, é mais ou menos você. Porque Deus está falando para você: abre a tua boca e ora e libera os decretos, mas você tem vergonha.
Deus está falando, ora, dobre o teu joelho e fala com Deus em secreto, porque o Deus que você está falando em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Mas a gente não faz isso, a gente transfere e fala para o pessoal da intercessão, vocês oram por mim. Quando Deus me deu e te deu autoridade, a Bíblia vai dizer, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se vocês comerem alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Escuta, eu e você temos autoridade do céu para ordenar e dizer, fecha, e vai se fechar, dizer, abre e vai abrir. Mas entenda, só quem teve a sorte mudada e teve o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e experimentou do novo nascimento e sabe quem é para Deus, pode liberar essa palavra em nome de Jesus e os céus vão se abrir, meu irmão. Versículo de número 8, escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com seu anel se selam, não se podem ser revogados. Quando você dobra o teu joelho, irmã Márcia, e você fala, o João é do Senhor, e você não duvida no teu coração, assim se fará. Quando você dobra os joelhos e diz, o meu filho é do Senhor, e não duvida no teu coração, assim se fará. Quando você dobra o joelho e diz, os meus pais são do Senhor, e você não duvida, assim se fará. Quando você dobra o teu joelho no lugar lá secreto, e você diz, Deus vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Ele vai cumprir a promessa. Então quero dizer para você, quando Deus mudar a tua sorte, aquilo que você falar será um decreto da parte de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui hoje, querido? Sétimo e último lugar, e eu encerro. Versículo 9. Você pode colocar aqui o texto para mim? Versículo 9 do capítulo 8. Isso de tarde, eu falei, eu não aguentei, eu fechei, fui lá no quarto, falei, Cristiane, você já leu o Esté todo? Ele falou, já. Por quê? Tem uns negócios lá, e saí, porque eu estava querendo, sabe, a palavra entrar, eu estava, falei, cara, por que eu nunca li isso? Por que eu não tinha visto? Parece que tem coisa que Deus tira uma venda dos nossos olhos. Eu queria que o que eu estou sentindo entrasse aí dentro do seu coração. Mas como não me é permitido isso, eu só posso abrir a boca. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Eu queria rachar a tua cabeça e botar o que Deus botou essa tarde dentro de você, mas eu não posso, eu só posso falar. Então, se você está com a mente aberta para ouvir aquilo que Deus está falando contigo, que você saia daqui com a mente de Cristo. Olha o que diz o verso 9. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Shivá, que é o... A gente está terminando que mês? E segundo tudo que ordenou Mordecai, se escreveu. Segundo tudo que ordenou Mordecai, se escreveu. Eu falei, Deus, então está faltando eu abrir a boca? O problema está na minha confissão, porque a tua confissão denuncia aquilo que você acredita. A tua confissão vai denunciar se tem fé ou ausência dela. A tua confissão vai denunciar a experiência que você teve com Jesus. A tua confissão vai denunciar a medida que você acredita que Ele está cuidando de você. A tua confissão vai denunciar o que de fato você é.
foi na fila do hospital? Você não está doente. Mas se você ficar ali muito tempo, você vai ficar. Cola aquela pessoa e diz: a minha bursite, a minha tendinite, a minha... Irmão, começa a te dar dor. Porque ela fala do que ela acredita que ela tem. Ela fala do que ela crê. Aí a última vez que eu fui visitar a irmã Esther, a fundadora da igreja. Eu já falei aqui que quando eu cheguei em Realengo ela tinha 92 anos. A última vez que eu fui visitar, quantos anos a senhora tem? 92. Falei, já passou mais de 20 anos, mas ela continua com 92. Falei, a senhora está bem? Ela não ouve mais, não enxerga mais. Estou ótimo. Se eu falar que eu não estou bem, eu vou ficar ruim. A minha boca, ela fala aquilo que eu acredito. Eu falei, apanha da idosa, seu bobo. Fé se explica, se experimenta, se vivencia. Eu quero dizer para você que cada culto é uma experiência de fé que Deus está permitindo você, sabe, ser cheio, para você sair, ir para sua casa e colocar a sua fé em ação. Esse mês Deus me provou a minha fé. Como? Essa moça sabe. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje à tarde ele invadiu o meu coração. Pastor, Deus não invade, Deus não é ladrão. Mas você entendeu o que eu estou falando? Tem gente que... falando, Júnior, se você crê, você vai falar aquilo que você crê. Um homem de Deus passou aqui nesse altar, ele já está na glória. Esse homem de Deus me explicou sobre fé negativa. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu falei, o que é fé negativa? Ele falou, Júnior, Júnior, a pessoa acredita que não vai dar. É a fé que ela tem, não dá mesmo. Porque ela acredita sim. Ela confessa o que ela crê. Agora, se você crê, vai sair pelos teus lábios. É a tua confissão de fé. Deus muda a sorte de quem mudou a sua confissão de fé. O que está saindo dos seus lábios? Eu queria muito que depois dessa noite você saísse desse culto. Pastor, o senhor está falando de positivismo? O senhor está falando de confissões positivas? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não vai dar. Porque você não crê. Começa aqui. Jesus disse assim, se você crê com o seu... Escuta, não é o músculo cardíaco. É você crer no seu íntimo. E aí o Paulo vai dizer, eu criei, por isso eu falei. Ele só está falando porque ele creu. Numa das pregações aqui eu falei, aquilo que eu não acredito eu não consigo vender. Aquilo que eu não acredito eu não consigo falar. O Alex é um vendedor. Coloque uma peça e uma bicicleta para ele vender, ele não vai vender. E olha que o homem é bom. Por quê? Porque ele não acredita.
Mas quando ele acredita naquele produto, ele fala: isso aqui vai mudar a sua maneira de pedalar. Você vai subir nessa bicicleta, aí você vai pedalar assim, porque ele acredita que aquele produto produz aquilo. Se você acredita que Jesus é Senhor da sua vida, se você acredita, a Páscoa está chegando, que o Cordeiro morreu, no terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai e vai voltar para buscar a igreja. É isso que sai da minha boca. Eu creio. Você entende isso? É muito mais intenso do que eu pedi. Ora por mim. Ore por mim. Pastor, só está dizendo que a oração dos outros não é suficiente. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Então quando eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus: escuta, no céu, está ouvindo? Tem mais um justo que está falando, e os céus respondem a oração do justo. Tem justos aqui hoje, os céus respondem a oração do justo. A sorte muda. Sétimo lugar, e eu encerro: a sua roupa vai mudar. Porque olha o que diz o texto, versículo de número 10 do capítulo 8. Escreveu-se em nome de quem? Do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes. Esses ginetes aqui são cavalos velozes. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo encheu meu coração, Marilyn. Pastor, o que são esses cavalos velozes, Tati? Escuta, tem uma mensagem do céu, tem uma mensagem de mudança de sorte que está cavalgando, Aline, velozmente em tua direção. Então quero dizer para você, tem uma mensagem que está percorrendo, vindo do céu, mas está acelerado, meu irmão. E eu preciso, sabe o que? Alinhar a minha vida, os meus ouvidos, a mensagem que vem do céu, porque os cavaleiros já estão montados e vindo com a resposta daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, meu irmão. Olha o que diz o texto, verso 11. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens num mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem. Então se prepare para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Verso 14: os correios montados em cavalos velozes que se usavam no serviço do rei saíram incontinentes, impelidos pela ordem do rei. Verso 15: então Mordecai saiu da presença do rei como? Com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã, o que aconteceu? Exultou e se alegrou. Sétimo lugar, Deus está mudando a nossa roupa. Deus está mudando a nossa roupa, cristã. Deus está mudando a roupa dessa igreja. Deus está mudando a roupa daqueles que creem. Pastor, quer mudar a roupa? É a gente ficar da moda? Não. É algo espiritual que está acontecendo na nossa vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem não crê, vai ver o que Deus vai fazer. Fique de pé, por favor. Eu quero orar.